Bem-vindos ao canal O Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei deixar claro exemplos da vida degenerada de Karl Marx e de seus vícios mais repugnantes. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você pode fazer uma contribuição via Pix no endereço abaixo. No Evangelho de Mateus há uma expressão famosa que diz: pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Por essa lógica, nem precisaríamos estudar a biografia de Karl Marx para saber que ele foi uma das figuras mais repugnantes da história da humanidade. Afinal, os frutos da sua vida são a morte de centenas de milhões de pessoas. Tendo em vista que ainda há gente que insiste que o comunismo como presenciamos nos séculos XX e XXI foram deturpações da ideologia marxista original, vamos usar esse vídeo para conhecer melhor quem foi de fato Karl Marx. Esse vídeo não tem como objetivo fazer uma crítica elaborada da doutrina marxista, mas apenas de mostrar os fatos e episódios mais escandalosos do fundador da ideologia. Como veremos adiante, Marx foi uma visão caricatural do marxista antes mesmo do marxismo existir. Karl Marx nasceu em uma família que seria considerada de classe média alta no século XIX na Alemanha e nunca teve que trabalhar quando criança, algo que no cenário da Revolução Industrial da época era muito comum. Seus familiares tinham origem judaica de uma longa linhagem de rabinos, tanto do lado materno quanto paterno. O pai de Marx, que tinha formação jurídica, se converteu ao protestantismo porque na sua época, após um decreto de 1812 imposto pela Prússia, os judeus passaram a não poder ocupar cargos jurídicos ou serviço público. Essas conversões forjadas, seja para que o indivíduo não perdesse cargos ou para quem desejava não ser mal visto na sociedade, também ocorreram na Península Ibérica e na nossa história brasileira. Qualquer um que já tenha lido livros de história já se deparou com a expressão cristão velho e cristão novo. Sendo assim, qualquer narrativa que diga que Marx cresceu em um lar cristão e se rebelou contra Deus logo cedo não passa disso, uma narrativa. O jovem Marx teve uma infância e adolescência privilegiadas, sem muitos eventos relevantes. Ingressou mais tarde na Universidade de Bonn para estudar Direito devido à influência de seu pai, transferindo-se no ano seguinte para a Universidade de Berlim, onde o filósofo alemão Friedrich Hegel, cuja obra exerceu grande influência sobre Marx, foi professor e reitor. Em Berlim, Marx perdeu o interesse pelo direito e passou a estudar filosofia. Relatos de diversos biógrafos descrevem o estudante Marx como sendo preguiçoso e vagabundo. O dinheiro que seu pai mandava era gasto com bebedeiras e ele passava muitas noites em tavernas, enchendo a cara e discutindo sobre a filosofia hegeliana com outros estudantes. No final, ele conseguiu um doutorado em filosofia, mas sua ociosidade e vagabundagem continuaram na vida adulta. Chega a ser surpreendente como alguém que era doutor na época tinha vivido de uma forma tão miserável, como um parasita dependendo dos seus amigos e da sua mulher. Mas vamos com calma antes de entrarmos com detalhes na vida pessoal desse protótipo perfeito de esquerdista moderno, antes mesmo do marxismo existir em livros. Tanto no campo amoroso quanto em termos de amizade, Karl Marx era incapaz de ter qualquer sentimento por alguém. Suas relações podiam ser resumidas em puro interesse, e ele não amava sequer seus próprios familiares. Ele se casou com Jenny von Westphalen, de uma família que tinha se transformado em pequena nobreza pouco tempo antes. Seu pai era um servidor civil, e embora Jenny não fosse absurdamente rica, seria ela quase exclusiva responsável por sustentar a família do casal e seus filhos. Em 1850, enquanto Jenny estava na Holanda tentando buscar fundos para a causa socialista do marido, Marx estava traindo sua mulher com a empregada doméstica da casa, uma jovem chamada Helene de Muff. Por mais que escrevesse sobre a exploração dos proletários pelos grandes capitalistas e dos baixos salários, Marx não via nenhuma contradição na exploração sexual de sua empregada doméstica, que basicamente não recebia nenhum salário para exercer suas atividades. Dessa relação extraconjugal nasceu Frederick de Muff, filho bastardo de Marx. A paternidade foi escondida por muito tempo, não apenas porque Marx temia perder a boquinha e o sustento da mulher, como também porque ele temia que sua imagem como líder socialista seria manchada. Seu amigo e financiador Friedrich Engels decidiu assumir a criança para dissipar quaisquer dúvidas. Por falar em Friedrich Engels, esse era o tipo de amizade que Marx mais valorizava, um homem rico que poderia financiá-lo e esconder seus podres assim que isso fosse necessário. Marx era uma figura que tinha tanto ódio dentro de si que nem os amigos eram poupados de seus ataques de fúria. O filósofo espanhol Antônio Escoltado demonstrou uma vez que na correspondência com os próprios amigos,
de mais de 100 pessoas, apenas 2 não foram insultadas por Marx. Antes de continuar a desenvolver esse ódio profundo que ele nutria por tudo e por todos, é preciso desenvolver um pouco melhor o caráter parasitário de Marx em relação ao trabalho e aos próprios familiares. Os únicos trabalhos que Marx teve na vida foram como escritor ocasional ou editor de jornais e revistas. Esses empreendimentos geralmente fracassavam em pouco tempo, seja por causa do pequeno número de leitores ou pela censura política dos governos dos países em que ele vivia. Mesmo quando tinha perspectiva de ter um emprego mais duradouro e propício para sua natureza boêmia e inconstante, o caráter parasitário e ocioso de Marx sempre vinha à tona. De 1852 até 1862, Marx trabalhou como correspondente europeu do New York Daily Tribune. Mesmo sendo relativamente bem pago, o pai do comunismo achava que era muito cansativo ter que escrever 2 artigos por semana. Depois foi descoberto que Engels tinha escrito cerca de 1/3 desses artigos, embora o nome de Marx aparecesse em todos. O caráter parasitário de Karl Marx também era evidenciado na relação com as filhas. Ao contrário da sua relação com o filho bastardo, que Marx não permitia que entrasse em casa a não ser pelas portas dos fundos, ele tinha uma relação melhor com as filhas legítimas. Todas as 3 filhas que sobreviveram eram ativistas socialistas e a Jenny Laura, inclusive, traduzia as obras do pai para outras línguas. 2 dessas 3 filhas se envenenaram e cometeram suicídio. Com um pai como esse, dá para o ouvinte deduzir o porquê. Para concluir, irei apresentar algumas citações de Marx que demonstram por A mais B o profundo ódio que esse indivíduo nutria pela humanidade. Essas citações vão ser mostradas propositadamente em inglês com o link de sites marxistas, para que ninguém possa afirmar que são fake news ou afirmações tiradas do contexto. Caso o ouvinte não entenda inglês, sugiro que use o tradutor do Google. Caso duvide se elas são fidedignas, favor copiar o endereço no seu navegador e verificar com seus próprios olhos. Depois de ler essas citações, tenho certeza que o ouvinte vai entender o porquê de, no começo de sua vida, os poemas que mais inspiravam Marx serem os que falavam do fim do mundo, e o porquê do verso preferido dele sempre ter sido aquele do Mefistófeles do Goethe, que dizia: "Tudo que existe merece perecer". São citações que hoje em dia seriam consideradas como sendo racistas, antissemitas e que defendiam o genocídio puro e simples. Citações que fariam que toda a mídia progressista taxasse qualquer um como sendo psicopata, genocida, nazista e criminoso.